Olá, povo de Deus, sábado 3 de julho de 2021, São Tomé, festa, um apóstolo da igreja. A nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 2, 19, 22 e João 20, 24, 29. Diz a carta aos Efésios: Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. A concepção de igreja na carta aos Efésios difere bastante da visão de Paulo sobre as outras igrejas. Contemplando o projeto de Deus para a salvação da humanidade, o olhar de Paulo se concentra em Jesus Cristo no céu. Porém, Cristo não está longe do mundo nem da humanidade. Sua soberania engloba toda a criação, todas as pessoas. Assim está constituído o corpo de Cristo, sua igreja, na qual se manifesta o grande mistério agora revelado. Em Cristo, Deus reúne toda a humanidade na paz e na unidade, excluindo quaisquer separações de raça ou de origem religiosa. Cristo é o centro e ápice do eterno projeto de Deus. É o caminho de reconciliação e reunião de toda a humanidade no único povo de Deus. A igreja abarca a humanidade inteira, contemplada por Paulo nas dimensões do universo. Ela é descrita sob 3 imagens: esposa, corpo e edifício. No nosso texto de hoje aparece essa última imagem, a de edifício, formado por todos os que aderem a Cristo. Neste edifício ninguém é estrangeiro nem migrante, mas concidadãos dos santos, formando a única família de Deus. Um edifício que tem como fundamento apóstolos e profetas e Cristo como pedra fundamental, pedra angular. Esse é o verdadeiro templo santo do Senhor, do qual somos tijolinhos nesta construção e, portanto, morada de Deus pelo Espírito. As consequências práticas dessa eclesiologia paulina é que, uma vez fazendo parte deste edifício, não podemos alimentar ou fomentar nenhum tipo de preconceito. Cada vez que um membro se manifesta preconceituoso, ele se auto-exclui do corpo do Senhor. Nesse sentido, se entende a excomunhão não como uma pena imposta pela instituição, mas como decisão da pessoa de não mais fazer parte do templo santo do Senhor, que é o corpo de Cristo. Pois, para Paulo, Cristo é nossa paz. Por isso, na igreja não fazem sentido as divisões, as discriminações, as discórdias. João 20, 24 e 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão, coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurado os que creram sem terem visto.
Se por um lado Tomé não pode ser apontado como exemplo para os cristãos, pois quem tem fé não fica correndo atrás de sinais, por outro lado, sua atitude provocou uma bem-aventurança de Jesus que nos consola. Felizes os que crerem sem terem visto. Com sua incredulidade, Tomé nos incluiu na lista dos bem-aventurados, que muitas vezes titubeamos em nossa fé. Podemos nos questionar, mas Tomé não acompanhou Jesus, tal como os outros apóstolos? Não conhecia bem o seu rosto e as suas palavras? Como que agora, para acreditar, quer ver os sinais da paixão? Se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, não meter o meu dedo nesse sinal dos pregos e minha mão no seu peito, não acredito. Com essa atitude, Tomé nos ajudou a perceber que o que caracteriza Jesus são as marcas do seu amor por nós. Jesus é reconhecido por suas chagas, conservadas mesmo depois da ressurreição. Desta forma, une-se em Jesus sua dimensão humana e sua dimensão divina de maneira plena, que não devemos separar quando anunciamos o querigma. Tomé já tinha provocado uma das definições mais contundentes de Jesus sobre sua messianidade. Quando Jesus diz que os discípulos o seguirão, Tomé lhe pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Essa pergunta leva Jesus a definir-se: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Finalmente, Tomé, com a sua incredulidade, ajuda-nos a fortalecer nossa adesão a Jesus por meio de uma profissão de fé muito clara: meu Senhor e meu Deus. Como escreve São Gregório Magno, a incredulidade de Tomé foi mais útil à nossa fé do que a fé dos discípulos crentes. Isso é muito forte. O Santo Agostinho também costumava dizer que a fé está muito mais próxima da dúvida do que da certeza. Então, ter momentos de dúvida, momento em que a gente fica meio descrente, momento em que a gente fala, mas onde está Deus nessa pandemia, por exemplo? Como é que eu posso reconhecer o ressuscitado no meio de tantos corpos, mais de 520 mil mortes nesse país? E aí, com Tomé, a gente aprende. Eu só vou reconhecer o ressuscitado quando eu tiver coragem de tocar as feridas dos meus irmãos, das minhas irmãs, caídos na estrada. Quando eu tiver coragem de tocar as feridas, aí eu faço a minha experiência com o ressuscitado. Depois de Pentecostes, Tomé partiu em missão. A gente não tem dados precisos acerca do seu apostolado, mas agradecemos muito a esse apóstolo que foi nos ajudando com as suas interrogações, com as suas dúvidas, a nos aproximar melhor daquele que é, de fato, o sentido último da nossa vida: Jesus e Jesus ressuscitado. Um beijo no seu coração.